Olá, boa noite. Estamos começando nossa transmissão ao vivo. Muito boa noite você que curte o canal. A gente hoje vai conversar um pouco sobre vendas e uma coisa que realmente tem feito que as pessoas, na crise, elas estão buscando soluções para vender mais. Só que o que está acontecendo hoje, eu gosto muito de neurociência e hoje eu vou trazer para vocês justamente esse conhecimento de neurociência para que você entenda como é que está funcionando a cabeça do seu cliente hoje e por que está tão complicado vender. As pessoas elas mudaram seus comportamentos, elas mudaram seus padrões de consumo e isso está impactando nas vendas. Na realidade, se instaurou aí uma espécie de pânico geral. As pessoas elas estão com medo de comprar, estão com medo de perder os seus empregos. Isso é uma coisa muito comum em cenário de crise. E a gente vem vendo justamente isso. Por exemplo, há pouco tempo mesmo, eu estive numa loja de carros conversando com um vendedor, até por conta das pesquisas que eu faço. E, bom, eu queria que vocês colocassem aí os comentários, né? Se tiver ok, se vocês estiverem me ouvindo bem, coloca aí, por favor, vai, que aí eu vou saber que a transmissão está rolando legal. Mas, como eu estava dizendo, eu estive numa loja de carros há pouco tempo e aí o vendedor, né, ele me apresentando os veículos e tudo mais, eu fazendo uma pesquisa ali, e ele falou, olha, eu não vendi quase nada esse mês, eu tô novo aqui, eu vendi só 5 carros, e se eu permanecer com essa média de venda, eu vou fazer um salário de mil e poucos reais, não vou chegar nem a R$ 2.000, eu não sei nem como vai acontecer para eu conseguir fechar um mês. Bom, o que acontece, como eu falei, é que as pessoas elas andam realmente com medo. Então, as vendas elas diminuem em período de crise. Isso é uma coisa normal, mas não é aceitável para quem vende. A gente precisa bater meta, a gente precisa incrementar, a gente precisa se livrar de estoque, a gente precisa fazer um monte de coisas para manter a competitividade e, claro, manter os negócios abertos. Não é à toa que a gente vem vendo aí pelo Brasil afora um monte de negócios baixando as suas portas. Agora, está acontecendo uma coisa também bastante curiosa, bastante contrária na realidade. Ao mesmo tempo que você vê lojas baixando as portas, você vê também lojas crescendo. Espera aí, então o que está acontecendo? Por que algumas têm a fórmula do sucesso e outras não têm essa fórmula do sucesso? O que está ocorrendo com a cabeça do teu consumidor? A verdade é que algumas lojas elas entenderam um fator muito simples. Só para a gente pegar um pouquinho da neurociência, que é uma coisa que eu sou apaixonado realmente, no nosso cérebro tem uma estrutura bem no meio do cérebro chamada gânglio basal. O que essa estrutura faz? O que ela faz é controlar os nossos hábitos. Como assim? Por exemplo, se você sai do seu quarto no meio da noite para pegar um pouco d'água, você não precisa acender a luz. Você simplesmente vai caminhar pela sua casa, você não vai esbarrar em absolutamente nada e você vai conseguir chegar até a tua geladeira, vai conseguir pegar a tua água, vai beber a tua água e você vai voltar para a tua cama. E você vai fazer o caminho de volta também no escuro. Agora, por que isso acontece? Por que você não tropeça em nada? É simples, porque o teu gânglio basal, nesse momento, ele anula toda a atividade racional e ele toma conta do teu cérebro. Então, pelo hábito, por você já conhecer o ambiente onde você está, o que vai acontecer? Você vai conseguir caminhar, mesmo no escuro, vai chegar até a tua geladeira, vai tomar a tua água e vai voltar. Será que isso também pode ser aplicado a padrão de consumo? Claro que sim. Por exemplo, tá todo mundo reclamando que o preço do feijão tá absurdo. E aí o que acontece? O preço do feijão, ele realmente está muito caro. Mas pergunta se as pessoas elas deixam de consumir feijão. Não. Elas pagam R$ 15 num saco de feijão de 1 quilo e consomem o feijão normalmente. Por que elas fazem isso? Porque feijão é hábito. O brasileiro ele tem o hábito de comer feijão. Ele não pensa em substituir o feijão por algum outro tipo de alimento.
que tenham o mesmo valor nutricional. Ele não passa pela cabeça do brasileiro fazer isso. Eu vou dar uma ajustada aqui no foco, tá? Ok. Então, o brasileiro não pensa em substituir, porque para ele aquilo ali é hábito. Você não substitui o teu feijão por outra comida. Mesmo você vai reclamar que está caro, mas você vai comprar o teu feijão, correto? Isso acontece com as pessoas também. Só que olha só, como eu disse, o gânglio basal ele é uma estrutura que está lá no meio do teu cérebro. Então imagina que a minha mão aqui é o teu cérebro. É como se ele estivesse aqui dentro, tá? As camadas mais externas do teu cérebro é justamente onde acontece o raciocínio mais complexo. Olha que interessante, o nosso poder de compra ele é localizado aqui e aqui. Como assim? Na parte frontal, a gente consegue racionalizar justamente a compra, tá? Então, o lobo frontal, ele é a parte racional. Será que eu preciso disso? Será que isso vai ser bom para mim? Não vou comprar agora, porque se eu comprar agora eu vou ficar sem dinheiro, eu vou me enfiar numa dívida. Não compra não, não compra não. Isso é o teu lobo frontal falando, é a parte racional. Você não compra com o lobo frontal. O teu cliente não compra com o lobo frontal, tá? Olha, quem vai entrando aí, por favor, vai colocando vai para me dizer que está escutando bem, tá ok? É só colocar no comentário, pode curtir também, colocar coraçãozinho, então fica à vontade aí para botar os teus comentários e também fazer as tuas perguntas. Então, como eu estava dizendo, a gente compra não com o lobo frontal, porque essa parte aqui raciocina. Essa parte aqui vai justamente te travar de você comprar. Aonde é que então você faz a compra? É no sistema límbico. O que é o sistema límbico? É a parte emocional. E isso explica também por que as mulheres elas têm mais facilidade para comprar coisas do que o homem. O homem, na hora da compra, caiu aí, voltou, como é que está a conexão? Deu uma caída aqui agora, e aí? Coloca vai aí para mim para dizer que está me vendo, por favor. Bom, então, a parte racional, justamente ela vai tentar te impedir de comprar, vai tentar impedir também o teu cliente de comprar. O que vai acontecer? Com o teu sistema límbico, que é a parte emocional, é ali justamente que você vai falar, compra. Vai lá, mete a cara, se faz a dívida, não tem problema, você consegue pagar. A gente compra com a parte emocional. A gente não compra com a parte racional. O teu cliente vai comprar também com a parte emocional. Então, como é que você faz para sair da barreira emocional que o teu cliente tem e passar para a parte emocional? Você sai do racional, você vai para o emocional. Como é que você faz isso? A questão toda é justamente que você tem que romper a barreira da parte racional de maneira a encantar o teu cliente. Eu estou com um projeto e eu acho que é a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida. Bom, para quem já me segue, né, sabe que eu já sou empreendedor há algum tempo, atuo como coach, tudo mais de empreendedorismo, já ensinei algumas pessoas a abrirem seus próprios negócios, na realidade uma boa parcela de pessoas aí. Agora mesmo, por exemplo, tem uma coach que está abrindo um negócio mega grande e, enfim, está concluindo o processo de coach, está conseguindo se desenvolver, mas eu como empreendedor, eu aposto na inovação. E eu estou com um projeto que eu acho que é a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida, mas eu não vou falar disso agora, eu vou falar disso depois com você, mas lá para frente eu falo o que é esse projeto. É um projeto muito massa, vai ser um negócio assim de outro mundo. Acho que ninguém nunca pensou nisso que eu vou falar com vocês daqui a pouco eu conto. Mas, como eu estava dizendo, a gente tem que romper a barreira racional por encantar o cliente. Veja, entenda, o teu cliente ele está adquirindo novos hábitos de consumo. Por quê? É fato, as pessoas estão perdendo seus empregos. As pessoas estão ficando com menos dinheiro. Se as pessoas estão ficando com menos dinheiro, elas vão racionalizar mais aquilo que elas vão comprar. Ou seja, elas não vão comprar tanto com a emoção. Elas vão comprar aquilo que elas precisam, itens de primeira necessidade. E é justamente por isso que todo mundo compra feijão. Paga 15 pratas aí num saco de feijão
reclamando da vida e não substitui por nada, porque para as pessoas, feijão é item de primeira necessidade. Agora, se a gente não vende feijão, que eu acho que a maioria que está aí online talvez não venda feijão, nesse momento, então, é que você precisa entender como é que funciona a dinâmica de compra do teu cliente e transformar o teu produto num produto de primeira necessidade, para que esse cliente ele passe a comprar aquilo que você está vendendo, não importa o que seja. Você pode vender, sei lá, você pode vender produto chinês, não sei. O importante é que aquele cliente ele entenda o valor que aquilo que você está oferecendo tem para a vida dele. Se você agrega valor, você consegue vender. Se o cliente não vê valor, ele não vai vender. É simples assim. É questão de valores. Tanto quanto ele vai enxergar os valores, é tanto quanto ele vai considerar o seu produto algo necessário. Então, essa seleção de gastos, o teu produto precisa entrar justamente como algo indispensável. Sem aquilo ali, ele não vai ser feliz. Teu produto tem que ser um causador de felicidade. Ok, tem coisas que não são causadores de felicidade. Você pode até falar, mas Kleber, olha só, por exemplo, eu trabalho vendendo plano funeral. Realmente, ninguém vai ficar feliz comprando um plano funeral. Mas se você mostrar para essa pessoa que ela vai ter uma assistência, que na hora mais difícil vai ter alguém ali para poder amparar a família, que ela não vai ter preocupações, que ela só vai poder ali viver o seu luto sem se preocupar com toda essa coisa de enterro, de traslado do corpo, de arrumar corpo, você vende seu plano funeral. Veja, se transformou num item de primeira necessidade, tá? Mesmo um plano funeral, ele não vai comprar com emoção, mas ele vai usar a razão e falar, poxa, realmente é um momento tão difícil, então acho que cabe investir num plano funeral nesse momento. Agora, tem coisas que por si só, né, já tem valor para os clientes, por exemplo, chocolate. É raro você ver uma pessoa que não gosta de chocolate, né? E se você tem o seu cliente lá, e ele ama chocolate, ele é chocolatra, bom, nesse momento, então, se você consegue aí fazer com que o teu cliente ele ame mais ainda chocolate, você vai vender ainda mais chocolate, mesmo o chocolate não sendo o item de primeira necessidade. Algumas empresas elas são mestres nisso. Mas o que acontece, eu particularmente, eu não gosto de assistir telejornal. Por que eu não gosto de assistir telejornal? Se você liga no telejornal aí, uma emissora top, você só vai ver tragédia, desgraça, crise política, crise financeira, tudo isso. Tragédia, desgraça, crise política, crise financeira. É só o que dá no telejornal. Só isso que você vai conseguir assistir. Por que isso é ruim? Porque isso instaura o medo. Ou seja, acaba virando um ciclo. A verdade é essa. O teu cliente tem medo de gastar, porque afinal de contas nós estamos no meio da crise. Olha a política, a bagunça que está, estão roubando a beça, então eu não vou gastar porque o cenário político ele é instável. Isso funciona de uma maneira que as pessoas elas vão gastando cada vez menos, ou seja, a economia vai girando cada vez menos, com menos pessoas gastando, menos dinheiro tem circulando, menos dinheiro circulando, mais aprofundada fica a crise econômica. Ou seja, é um ciclo. E esse ciclo, ele é um ciclo que vai afundando mais a economia. Então, eu não gosto de assistir telejornal porque crise é uma desculpa para você não fazer nada. A palavra crise, ela funciona muito bem para quem não quer inovar. Olha, não dá para você obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você fazia. Vender enquanto a economia está aquecida é fácil, porque as pessoas elas não pensam para comprar, elas simplesmente vão lá e compram. Agora, no momento em que você tem uma economia desacelerada, eu não vou falar crise, mas uma economia que está em desaceleração, você vender, você precisa realmente mostrar, agregar valor. Eu estou voltando toda hora nessa palavra justamente porque
o fato é esse, agregar valor. Você precisa agregar valor para o teu cliente. No momento que ele enxerga valor daquilo que você está dizendo, na mensagem que você está passando, no produto que você está vendendo, que aquilo ali ele vai comprar. Agora, telejornal, ele é muito ruim, porque o que dá ibope num telejornal é a desgraça, é a tragédia, é a crise política, é a crise econômica. Você não vê no telejornal ninguém falando que alguém ganhou uma fortuna trabalhando ou um empreendedor teve sucesso. Você não vê isso. Você só vê o lado ruim da história. Então para de assistir telejornal, até para você poder limpar a tua mente e você começar a pensar em estratégias para que você consiga vender. Se o teu trabalho é com vendas, você precisa parar imediatamente de assistir qualquer notícia sobre crise. Porque a única coisa que você vai atrair para você assistindo notícias sobre crise é mais crise. Isso é mágica? Não. Você vai estar focado na crise. Se você está focado na crise, você só vai falar sobre crise. Isso é fato. Então, não assista notícias sobre crise. Pense no resultado que você quer ter. Pense no quanto você quer vender. Pense na sua meta. Pense no seu cliente. Antes de pensar na meta, antes de pensar na venda, antes de pensar no quanto você vai lucrar, pense naquilo que você está oferecendo para o seu cliente. Ok? Tem algumas empresas que são realmente mestres nisso. E elas entenderam justamente o que eu estou dizendo. Por exemplo, vamos citar aqui um caso de uma empresa de cosméticos, tá? Vou dar um nome, não está me patrocinando em nada, mas eu acho que bons exemplos a gente pode falar. Por exemplo, a Mary Kay. É uma empresa, uma indústria de cosméticos, começou lá nos Estados Unidos e elas entenderam, a Mary Kay Ash, que foi a fundadora lá da Mary Kay, ela entendeu que toda pessoa quer se sentir importante. Caramba, uma grande sacada, uma bobagem. Mas o fato é, toda mulher quer se sentir especial, toda mulher quer se sentir importante, toda mulher quer se sentir única, toda mulher quer se sentir exclusiva. Isso é fato. Como ela consegue isso? Através da beleza. Primeiro, as consultoras da Mary Kay. Eu acho fantástico o exemplo porque realmente a gente consegue perceber. A Mary Kay tem um programa de incentivo para suas consultoras que ele funciona semanalmente. E aí essas consultoras elas são alimentadas com coisas positivas. Elas têm reuniões, essas reuniões, por sua vez, são reuniões de motivação, são motivacionais e essa reunião motivacional, ela simplesmente faz com que a pessoa se sinta realmente capaz de vender aquele produto. Não só isso, que ela se sinta única, que ela se sinta especial, que ela coloque para fora aquilo que ela tem de beleza interior. Olha só o que acontece com isso. Ela, por sua vez, por se sentir mais bonita por dentro, por se sentir mais capaz, mais poderosa, o que vai acontecer? A aparência reflete isso. Então, a consultora da Mary Kay, você pode reparar, toda consultora Mary Kay sempre anda muito bem vestida, muito bem maquiada, sempre perfumada. Mas por que isso? Porque a empresa faz com que a pessoa se sinta tão bem consigo mesma que esse bem-estar ele se reflete para fora. Olha, fantástico. E aí o que acaba acontecendo com a cliente da Mary Kay? Ela vê isso. A outra mulher que ainda não está nesse patamar, ela consegue enxergar isso de uma maneira... Até porque a mulher repara uma na outra. Né? A mulher, a minha esposa também brinca e tal, dizendo que mulher se veste para mulher. Né? Na verdade, eu acho que é bem por aí mesmo. Porque uma mulher, ela consegue reparar, tá? Que uma está bem vestida, está mal vestida, se repetir roupa, se não repetir roupa. Isso é interessantíssimo. O homem não consegue reparar nada, mas a mulher ela consegue. E aí, o que acontece? A cliente, ela percebe, tá? Ah, legal, poxa, ela está vendendo Mary Kay, se tornou consultora bacana. Olha como é que ela está. Poxa, essa menina, pô, há um tempo atrás, não se vestia assim, não andava assim maquiada. Olha como é que ela está agora. Ela vai querer aquilo para ela, isso é fato. Ela vai querer fazer a mesma coisa. Então acaba que essa menina que hoje é uma consumidora, essa cliente, ela se torna também uma consultora. Isso é um exemplo. Um outro exemplo. Gente, pare e pensa um pouco. O que é que a padaria do seu bairro vende? Café, pão,
leite, um doce, ok? Nada muito diferente disso, né? Um doce de padaria e tal. Aí me vem uma cafeteria lá dos Estados Unidos, com um modelo de negócios que nem propaganda na televisão tem, de vez em quando aparece alguma coisa num filme, pega e começa a vender café, pão, doce, e fatura milhões de dólares por ano. E consegue abrir cafeterias em 53 países. Qual é a cafeteria que eu estou falando? Starbucks. É um belo exemplo, justamente, de cafeteria que deu certo. O que eles entenderam? Qual é a diferença da Starbucks para a padaria do teu bairro? É muito simples. O cliente, desde o momento que ele pisa na Starbucks, ele não está comprando café, doce, não está comprando nada disso. Ele está comprando uma experiência. Ou seja, no momento que o cliente pisa na cafeteria, ele já se sente especial. Quando ele faz o pedido dele, mesmo que ele não entenda nada, tem alguém que possa explicar aquilo para ele. No momento que ele entende o que ele está comprando, ainda por cima anota um nome no copo. É chamado pelo nome para entregar o café. Parece uma bobagem, mas isso faz diferença. Quem é que não gosta de ter o seu nome chamado? Fora o ambiente, entre outros fatores mais. Mas o fato é, eles entenderam. O seu cliente ele precisa se sentir especial justamente porque ele está adquirindo novos hábitos. Quando ele entende o que é a sua marca, quando você consegue agregar valor para ele, acontece uma coisa muito interessante com a cabeça do teu cliente, voltando lá para a neurociência. Aquilo que é importante para a gente fica guardado na nossa mente. E aquilo que fica guardado na nossa mente nos causa bem-estar, libera hormônios, né? Como, por exemplo, serotonina, endorfina e por aí vai. E esses hormônios do bem-estar fazem com que a gente lembre da experiência de forma positiva. O que vai acontecer com o teu cliente? Ele começa, nesse momento que ele teve uma experiência positiva, ele se torna um consumidor assíduo da sua marca. No momento que ele se torna um consumidor assíduo da sua marca, o que ele vai fazer? Ele vai começar a frequentar o teu estabelecimento, ele vai começar a comprar o teu produto, seja lá qual for, de maneira regular. Ele não vai pensar em outra marca na hora que ele quiser o mesmo produto que você vende. Ele simplesmente vai até você e vai comprar com você. Só que não para por aí. Esse cliente ele vai se engajar com a sua marca, ele vai se identificar com a sua marca. É como se aquilo ali para ele começasse a fazer parte da vida dele. No momento que aquilo passa a fazer parte da vida dele, ele se torna um cliente promotor do seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Esse teu cliente que você conseguiu conquistar, que você conseguiu fidelizar, ele vai começar a comprar com você, ele vai começar a divulgar sem nenhum custo para você a tua marca. Ele vai se tornar o teu principal veículo de propaganda. Ele vai falar para as pessoas, sem você pedir, que a tua marca é algo fantástico, que o que você vende é um produto do outro mundo. E isso vai fazer com que as outras pessoas elas continuem, elas comecem a comprar com você, elas comecem a se interessar por você. Elas comecem realmente a achar que o teu produto tem valor. Pessoal que está chegando, que está entrando aí na transmissão, coloca aí um vai, por favor, para eu saber que está me escutando bem, tá? Pode curtir também, pode mandar coração, ok? Cadê os coraçõezinhos? Não estou vendo coraçãozinho, não estou vendo pintar nenhuma curtida, vamos lá. Tá ok para vocês o assunto? Coloca aí para mim, por favor, um ok. Se o assunto está legal, se vocês estão pescando, se estão participando, ok? E aí, como é que está? Como é que estamos aí? Bom, ok, pessoal, vamos colocar aí, vamos comentar. Agora, muita gente está começando a trabalhar com inovação. Ok, Rafael, obrigado. Opa, uma curtida, legal. Pessoal, o que está acontecendo hoje com as vendas? O que está acontecendo hoje com as empresas? Olha só, hoje as pessoas já não compram mais de empresas que se preocupam só em vender, tá? Elas se preocupam muito mais com outras coisas. Elas se preocupam mais com a parte social, com o compromisso que a empresa tem. Como assim?
Por exemplo, vamos dizer, né, hoje está se tornando muito comum um modelo de empresa chamado startup. Não sei se todo mundo que está aí online sabe do que se trata uma startup. Então, eu vou dar uma explicação breve. Startup é uma empresa pequena, mas que ela tem um alcance absurdamente grande e ela também gera lucros exorbitantes. Só que ela tem uma característica que é marcante, é um negócio de inovação. Então, a startup, ela, apesar de ser muito pequena, normalmente tem 10, 15 funcionários, não passa disso no tamanho, ela tem uma coisa que é o lucro. Ela engaja tantas pessoas, ela envolve tantas pessoas que o lucro dela é monstruoso. Mas a principal preocupação de uma startup não é o lucro. O foco deles é no consumidor, é no seu cliente. É fazer com que o seu cliente ele tenha valor com aquele produto. Tá? É muito mais comum isso no setor de tecnologia. A gente vê muitas indústrias aí de jogos que tem justamente essa pegada, que tem essa levada de engajar o seu consumidor para a parte justamente enfim, de baixar um app, manter no seu celular e começar a divulgar, não, um jogo muito legal e tal, e as pessoas vão baixando, às vezes o jogo nem é cobrado, você consegue baixar esse jogo gratuitamente numa App Store da vida, numa Google Play, e o jogo se torna tão popular, mas tão popular que ele começa a gerar lucro para a startup. O lucro ele é uma consequência. Esse modelo de empresa ela não se preocupa muito. Ganha dinheiro de outras formas, com propaganda, com alguma coisa assim. Mas ganha muito, apesar de ter uma maneira não convencional de ganhar dinheiro. Então, qual é o foco? O foco é justamente o compromisso social. Olha só, poxa, um jogo, tá? Um jogo para celular. Qual o compromisso social que um jogo tem? Entretenimento. Entretenimento é uma coisa importante, as pessoas elas estão em busca de entretenimento. Então, no momento que você oferece um entretenimento de qualidade, que as pessoas curtem, que as pessoas gostam, elas fatalmente elas vão querer baixar, elas vão querer utilizar, elas vão permanecer com o teu app aberto. Permanecendo com o teu app aberto, elas têm acesso à propaganda e a propaganda vai gerar lucro, ponto. É isso que vai acontecer. Agora, outras empresas que vendem produtos, por exemplo, elas trabalham com um conceito chamado storytelling. O que é o storytelling? O storytelling é justamente você construir uma história ao redor da marca. E hoje as empresas elas precisam construir um bom storytelling. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu mandei uma crítica para um aplicativo de carona compartilhada, estilo táxi, que não é o que está aí na mídia, é um outro que está entrando agora. Eu entrei na página deles, isso foi até hoje de manhã mesmo, e eu dei uma vasculhada na página do Facebook e eu comecei a perceber algumas falhas no storytelling deles, assim, absurdas. Por exemplo, eu vi que todo feedback que eles estavam recebendo ali não era um feedback positivo, era um feedback negativo. Então, tinham duas reportagens que foram feitas com esse aplicativo e as duas focavam no lado negativo da coisa. Ou seja, porque o aplicativo você pode chamar um mototáxi através dele, pagar com cartão de crédito, enfim, e pegar um mototáxi. E justamente tanto a Rede Globo de televisão quanto a SBT, que fizeram reportagens com este aplicativo, focaram justamente no lado ruim disso. Então foi um péssimo storytelling que eles fizeram. Fora a página do Facebook lotada de comentários negativos a respeito do aplicativo, falhas, etc. e tal. Isso é péssimo para uma marca, porque se o cliente ele começa a perceber que o teu feedback não está sendo legal, o que ele vai fazer? Ele vai se afastar de você. Então aquele compromisso social que você está tentando gerar, ele acaba sendo um tiro no pé. Você não vai conseguir gerar o engajamento que você queria. E foi justamente isso que eu coloquei para eles em mensagem. Mas o fato o foco, uma coisa eles acertaram, eles mantiveram o foco no cliente. A venda não era um fim. Eles erraram no storytelling, mas acertaram no foco no cliente. Então, é uma coisa que dá para ser corrigida. A Unilever, há pouco tempo, ela lançou uma campanha na televisão que as pessoas elas se engajaram muito de uma árvore que sai andando do meio da floresta e vai parar no meio da cidade dizendo que está mais segura na cidade do que na floresta. Talvez você tenha visto isso na televisão. Aquilo ali é um storytelling,
tá? Um storytelling de que a empresa tem um compromisso social, que esse compromisso social, ele é um compromisso de excelência, é um compromisso que vai, enfim, de preservação ambiental, etc. Isso faz com que as pessoas comprem. Por quê? As pessoas, elas estão hoje muito preocupadas em não destruir o planeta. Elas estão muito preocupadas em ajudar o próximo. Mesmo que isso seja mais uma questão de uma postura não real, né? Elas querem ter essa aparência. Mas o fato é, elas querem ajudar o próximo, elas querem mostrar que ajudam o próximo, elas querem mostrar que estão preocupadas com a natureza, elas querem mostrar que estão preocupadas com o meio ambiente, elas querem mostrar que tem compromisso social. Se a tua empresa ela consegue investir nisso, então fica muito mais fácil para você vender. Fica muito mais fácil para você conseguir engajamento do teu cliente. A venda ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio, tá? Essa tua venda, ela precisa ser uma venda de engajamento. Ou seja, o teu storytelling, ele precisa ser, ok, nós somos uma empresa socialmente responsável, nós somos uma empresa que tem uma pegada ambiental, nós somos uma empresa... Mas você precisa viver isso, porque uma coisa que é certa também, não adianta você construir um storytelling mentiroso. O teu cliente ele vai perceber isso. E vai pegar isso tranquilamente. Como é que ele consegue perceber? Simples. O discurso não bate. No momento que o discurso é um e a atitude é outra, o teu cliente ele também vai embora. Então o storytelling ele tem que estar alinhado com a filosofia da empresa. Tá bom? Bom, e com isso você acaba fazendo uma coisa inovadora. E a inovação é a chave. Você precisa se reinventar. E aí entra o projeto que eu estava falando com vocês. Projeto esse que, na minha concepção, né, no que eu já vivenciei como empreendedor nesses anos todos, no que eu ensino empreendedorismo já há mais de 10 anos, para falar a verdade. E eu acho que eu nunca fiz uma maluquice tão grande como empreendedor, né? O que acontece é que, bom, eu tenho um projeto que é colocar pessoas para discutir vendas. Discutir, fazer essa mesma interação que a gente está fazendo aqui hoje pelo Facebook, mas de uma maneira mais aprofundada. E, bom, essa discussão, por que isso? A ideia é trazer pessoas do Brasil todo para um evento online de 2 dias de produção, no caso, dia 12 e dia 14 de julho. Ambos encontros às 19 horas, para ficar um horário mais ou menos alinhado, horário de Brasília, claro, né? Uma vez que eu também estou no Rio de Janeiro. E, bom, como é que vai funcionar? Vai ter um ambiente fechado, online. Esse ambiente fechado, ele vai, né, você vai entrar com um login, uma senha, e vai participar ao vivo comigo de uma discussão, de um curso sobre vendas, sobre storytelling, sobre o Net Promote Score, que é uma forma de você aferir se teu cliente ele é um cliente que está realmente satisfeito com a tua marca, ou se você tem a chamada métrica de vaidade. O que é métrica de vaidade? Vou dar um exemplo. A companhia telefônica é mestre em métrica de vaidade, né? Você pega lá uma Vivo da vida, tá bom? Por exemplo, pode ser qualquer outra, pode ser TIM, Nextel, qualquer outra. Mas a gente pode pegar a Vivo aqui. Quando você olha o lucro dessa empresa, o lucro é absurdamente alto. Ela tem milhares de clientes. Só que você, ao mesmo tempo, tem um monte de cliente que reclama da empresa. E aí você começa a ver que uma coisa não está batendo. E isso é chamada métrica de vaidade. Ou seja, você tem lucro sim, mas é um lucro ruim. Porque esse cliente ele também vai falar mal da tua empresa. Então não é o tipo de lucro que um pequeno negócio, por exemplo, ele quer. Porque se você tem mais, né, se você tem 20% de clientes que falam mal da tua empresa, em 2, 3 anos você vai falir. Tá? Então a gente quer clientes que falem bem da nossa empresa. Ok? Então existe uma ferramenta, que é a Net Promote Score, que justamente vai aferir isso para você. Vai fazer com que você enxergue
o que o teu cliente de verdade ele está pensando sobre a tua empresa. Se é um lucro porque ele não tem opção, e aí ele compra com você porque não tem nada melhor no mercado, ou se é um lucro real, se o teu cliente gosta do teu produto. A gente vai discutir isso, vai discutir KPI, que é uma forma de implementar métrica de produtividade, saber se a tua empresa está produzindo tanto quanto pode produzir. Vai discutir também estratégias de venda, vai discutir um pouco de neurociência. Então é um mega projeto, vão ser aí 2 dias e um número de pessoas consideravelmente alto. E eu estou te convidando agora para que você faça parte desse projeto. Bom, o link para que você faça parte desse projeto, ele está justamente na descrição do vídeo. É bit.ly, bit.ly /by-crise. Então, se você se interessou, se isso se te interessou, dá uma curtida aí, por favor. Mas o link é justamente esse, bit.ly /by-crise. Vai ser um curso de 2 dias de duração. Primeira aula na terça-feira, segunda aula na quinta-feira. Quem perder alguma das aulas infelizmente não vai poder assistir ao vivo, não vai poder interagir ao vivo, mas a pessoa não assistindo ao vivo, ela vai poder sim participar, ela vai poder assistir depois os vídeos e vai poder me mandar um e-mail para tirar dúvidas, etc. Claro que é mais interessante se você puder participar ao vivo, tá? E aí vai ficar muito melhor para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Estou com o computador aberto aqui. Ver se eu consigo colocar o link aqui para você. Que aí acho que facilita muito, né? Calma aí. Acho que está um pouco pronto, focou. Olha aí, ó, dá print, só dá print. bit.ly /bycrise. Esse é o link, tá? bit.ly /bycrise. E aí você se inscreve lá no curso para que você possa ter acesso também a esse conteúdo, ok? bit.ly /bycrise. É um projeto realmente muito grande, como eu estava dizendo, porque normalmente esse tipo de curso, quando ele é feito, deixa eu ver aqui, prontinho. Esse tipo de curso, quando ele é feito assim, ele não é feito ao vivo, ele é feito gravado. Esse tipo de interação ela não acontece não com tanta gente, mas como eu falei, a ideia é trazer mais gente para que a gente possa ter um ambiente legal, para que a gente possa ter uma interação grande, trazer experiências do Brasil todo, pessoas que estão lá em Manaus, pessoas que estão no Amapá, pessoas que estão lá no sul do país, que elas possam participar, que elas possam também trazer as suas experiências, trazer as suas dificuldades e discutir como um todo a venda, discutir a técnica de venda, discutir as estratégias que estão dando certo para empresas e fazer com que você também tenha essas estratégias. Então vai ser muito interessante, se inscreva, tá? Não deixe de se inscrever, mas sempre focando que o interessante desse curso é que a gente vai falar muito de parceria com o cliente. Parceria com o cliente ela é essencial, porque quando você estabelece parceria com o teu cliente, como eu falei já, ele vai virar o teu veículo de propaganda, mas não só isso. Nesse momento você vai fidelizar esse teu cliente, e um cliente fidelizado e feliz, ele traz mais clientes para você, ok? Foque sempre na experiência de venda, mas não na sua experiência, e sim no seu cliente. Não, o foco não é no produto, o foco ele tem que ser sempre no cliente. No momento que você foca no cliente, você vai satisfazer as necessidades desse cliente. Agora, é claro, eu vou dar um exemplo de um evento que eu assisti há não muito tempo atrás, que foi da Endeavor, uma instituição internacional, e foi uma palestra até do dono da Smart Fit. A Smart Fit, para quem não conhece, é uma academia de baixo custo.
e ele justamente falou que eles têm uma proposta. Se você tem a sua empresa tem uma proposta, você também não deve abrir mão da sua proposta. Por exemplo, na Smart Fit você não tem zumba, você não tem lamba aeróbica, você não tem dança. A academia é para musculação. E tampouco é uma academia também para a pessoa ficar fortona. É uma academia para gente normal. Então a proposta deles é essa. Qualquer coisa que fuja disso, se o cliente chega na tua loja, por exemplo, e fala, poxa, mas olha só, eu queria que você desse isso aqui, e enfim, mas não é a tua proposta, então o que você deve fazer? Você simplesmente deve indicar para o seu cliente onde é que ele vai adquirir o que ele quer, tá? A partir daí sim é que ele vai ter uma proposta dele atendida. Se você não atende a proposta dele, pelo menos indique para ele, porque isso também vai engajar. Num outro momento ele vai voltar para comprar com você. Não esqueça disso, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Eu acho que essa transmissão, acho que deu para esclarecer bastante coisa. E fica aí a dica. Não deixe de se inscrever, tá? Lá no nosso curso. Vai ser muito interessante. Quem está chegando agora, está entrando na transmissão agora, eu já estou finalizando, mas vai poder assistir depois. Essa transmissão ela vai ficar online, vai ficar gravada aí na página do Facebook. E se você perdeu a parte ao vivo, você pode assistir, você pode curtir, você pode colocar comentário, que depois, se você quiser entrar em contato comigo também por mensagem para tirar dúvidas, você pode. E participe do curso, não deixe de participar, bit.ly, botar mais uma vez aqui na tela, bit.ly/bycrise é o link do nosso curso. bit.ly/bycrise, dia 12, dia 14 de julho agora. Participe, porque vai ser realmente muito interessante. E um abraço para todos, bom fim de semana, boa noite com suas famílias, até a próxima, tchau!